Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa feito para você, internauta, trazendo pessoas importantes das áreas de negócio, economia, enfim, tudo aquilo que interessa na gestão do seu negócio. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje Paulo Beltrão Fraletti. Paulo Fraletti é doutor em Finanças pela FEA USP, Master pela London Business School e engenheiro civil. Há mais de 15 anos atua como professor de Finanças no INSPER, que é o ex-IBMEC São Paulo, e na Fundação Getúlio Vargas, na EASP. Atualmente é sócio-diretor da Aliante Consultoria, através do qual apoia grandes empresas e bancos em questões relacionadas à administração de riscos e finanças corporativas e de mercado. Nas décadas de 80 e 90, trabalhou por 8 anos nas instituições financeiras internacionais, JP Morgan, em Nova York e Milão, Banque Nacional de Paris, em Milão e Londres, e Bank of America, em Milão. Fraletti, agradeço você ter comparecido aqui ao nosso programa, ter aceito o nosso convite, e gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre risco, né? Então, para a gente começar, o internauta tem mostrado muito interesse nesse assunto, a gente acredita que todas as pessoas possuem uma noção intuitiva do que seja risco. Isso é verdade? E para os profissionais da área, tecnicamente, o que é risco? Bom, eu agradeço o convite e a presença, é um prazer estar aqui com você. Bom, risco é um conceito até intuitivo, como você falou, mas que está sujeito muito a interpretações erradas. É comum as pessoas acharem que tudo aquilo que é negativo é risco, né? Tudo aquilo que custa ou que tem alguma consequência negativa seja risco. Na verdade, risco, numa definição um pouco mais formal, são desvios em relação àquilo que é esperado. O que é esperado, por definição, não é risco. Risco tem a ver com incerteza, aquilo que você não espera e aconteça. Então, em alguns exemplos, né, por exemplo, quando uma empresa vende a prazo para os seus clientes, entrega a mercadoria, mas fica para receber numa data futura, ela corre o risco de inadimplência, o risco de não receber a contrapartida do serviço ou do bem que ela forneceu. Se normalmente as empresas já sabem que uma parte desses pagamentos não vão ocorrer, né? Então isso não é o risco, isso é esperado e isso normalmente a empresa já incluiu no seu orçamento, no seu preço. O risco seria, portanto, a possibilidade de acontecer inadimplência além daquela esperada. Então, geralmente, né, a gente vê erros até no ambiente empresarial, por exemplo, o risco jurídico, o risco legal, né? A gente costuma ler que a perda com processos, ações movidas por consumidores, por exemplo, contra uma empresa, né, que isso seria um risco jurídico. Na verdade, toda empresa que presta serviço, que tem uma relação de consumo, tem a possibilidade de sofrer ações, né, de condenações para indenizar seus consumidores. O risco, na verdade, seria o desvio em relação àquilo que é esperado, né? Alguma coisa sempre já é esperada que vai acontecer. Portanto, esse é um conceito bastante importante. O risco devia ser olhado como aquilo que é o não esperado. E acho que também a própria lucratividade da empresa está relacionada a essa questão do risco do negócio. Ela deveria cobrar por isso, né? E nesse contexto, até pegando esse comentário que você falou, que às vezes as empresas se assustam com aquilo que elas não deveriam se assustar, né? Como é que está essa questão da gestão de risco do ponto de vista empresarial, né? Quer dizer, as empresas estão fazendo isso e por que elas deveriam fazer? Então, na verdade, a gestão de risco, a empresa se engaja em gestão de risco por duas razões principais, né? O que eu costumo dizer é que o que é certo na gestão de risco é o custo, né? Porque você precisa de pessoas, recursos, o custo é certo, né? Então, você só vai fazer isso se você perceber o benefício, por um lado. Então, uma das motivações é que a empresa perceba que a gestão de risco traz benefícios maiores do que os custos, né? Ou vamos dizer, no jargão dos negócios, ela cria um valor, né? Na verdade, você ganha mais do que o custo que você incorreu para implantar essa gestão de risco. Então, pode ser, por exemplo, a capacidade da empresa de avaliar a entrada em um novo mercado, de adquirir uma nova empresa e conseguir avaliar adequadamente os riscos, até para ver se os benefícios são adequados.
seria uma forma, uma motivação, né? Alocar capital. Capital é uma coisa cara. Então, se você consegue relacionar o custo de capital, ou seja, o risco de um negócio com esse custo, né, você consegue alocar melhor o recurso financeiro e alocar melhor o capital e automaticamente criar valor. Então, se você não relaciona a lucratividade de um produto, de uma linha de negócio, de uma empresa, né, num grande grupo, você não tem uma ideia clara se aquele lucro é proporcional ao risco que está trazendo para dentro da empresa. Agora, mesmo que a empresa não tenha esta percepção, que ela não chegue a essa conclusão por conta própria, ela pode ser levada a fazer a gestão de risco por pressão externa, né? Regulação, órgãos oficiais de regulação, autorregulação, pressão dos seus parceiros de negócio, né? Os seus fornecedores, seus clientes, seus financiadores podem exigir a gestão de risco. E isso tem acontecido. Aproveitando essa questão que você está colocando aí da gestão de risco, muitas vezes motivada não só por uma ação do regulador, do autorregulador, da própria concorrência, né? Nós tivemos recentemente aí no Brasil, ao final de 2008, algumas empresas, quase todas não financeiras, né? O grande problema foi com as empresas não financeiras envolvidas com problemas na gestão de risco, né? Então, depois da crise, qual a tendência? Porque uma coisa que me preocupa muito, e acho que é você também, é que como a crise foi intensa, mas ela não foi duradoura, parece que as pessoas esquecem um pouco e acreditam que voltando pelo que você comentou lá no início da nossa conversa, esse desvio, ele não vai acontecer, né? Eu até estava dizendo o seguinte, o sujeito vai lá no Chile fazer turismo. Bom, ele sabe que o Chile está sujeito a terremoto, e quando tem o terremoto, ele é intenso, né? Quer dizer, as pessoas não avaliam isso nem na hora de tirar férias, né? Quer dizer, agora, na questão empresarial, esqueceram que o terremoto pode ocorrer novamente, ou você acha que dessa vez a lição foi apreendida? Os riscos mais perigosos são aqueles que acontecem com baixa frequência, como esse terremoto no Chile, né? A gente sabe que pode acontecer, mas como acontece com baixa frequência, você sempre o ser humano tende a acreditar que não vai acontecer bem naquele dia que ele vai para lá, né? Mas para algumas pessoas acontece, a pessoa estava lá no dia que aconteceu. Nos riscos empresariais, esse também é um problema. Eu acho que os riscos que são percebidos com maior frequência, né, até riscos de mercado costumam ser, por exemplo, dentre os riscos financeiros, mais percebidos que eles estão no dia a dia, a gente percebe isso no dia a dia. Mas risco de liquidez, como foi esse na crise de 2008, é uma coisa rara. Então as pessoas tendem a achar que não vão acontecer. E quando acontece, você acha que duas vezes, né, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, o que não é verdade. Aí pode acontecer. Então, com certeza, né, nós vimos passar aí já 1 ano e meio do início do agravamento da crise, mas nesses dias mesmo nós temos lido muito, né, que as iniciativas de regulação elas estão vindo, né, agora que a poeira assentou, nós vamos ter com certeza como tendência uma maior regulação em todos os setores. Então, pressão dos órgãos reguladores, sem dúvida, no Brasil mesmo, desde o início do ano, empresas de capital aberto estão sujeitas a novas exigências de disclosure, de abertura de informações, etc., que vem da CVM, né? Mas também, eu acredito que nós vamos ver mais pressão vinda dos parceiros de negócio, dos financiadores, ou seja, dos stakeholders em geral, né, e principalmente para as empresas que estão mais expostas lá fora, por exemplo, né? Porque uma empresa ela pode fazer o seu trabalho de casa, o seu dever de casa e fazer a sua gestão de risco, né? Mas nessa crise, se um seu grande cliente quebrasse, você também poderia quebrar. Então, você está preocupado, além da sua casa, né? Além de fazer a gestão dos seus riscos, você tem que começar a se preocupar com a dos seus parceiros. Então, acho que também, né, empresas no exterior, onde lá a pressão deve ser até maior, porque no Brasil a crise não foi tão intensa, eles vão começar a se preocupar com a gestão de risco dos seus fornecedores brasileiros, por exemplo. Então, acho que a pressão vem de todos os lados e, ainda que a tendência nossa seja de esquecer aquilo que passou, eu acho que vai ter sempre alguém, né, seja um órgão de regulamentação ou um parceiro, pressionando e te lembrando que você tem que melhorar a sua qualidade de gestão. Imaginando que a alta